Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem específico, mas super importante do direito penal aqui no Brasil, né? Olá, com certeza. É sobre aquele momento em que o Estado perde o direito de executar uma pena criminal por causa do tempo que passou. Exato, a famosa prescrição da pretensão executória. E para entender isso, a gente vai olhar para o tema 788 da STF e também para uma decisão mais recente do STJ, né? Um RHC específico. Isso, o RHC 201.968 de F, ele ajuda a gente a ver como o STJ aplicou o entendimento do Supremo na prática. Tá, então só para nivelar todo mundo rapidinho. Prescrição é basicamente perder um direito porque o tempo passou, certo? E a executória é quando o Estado, mesmo com a condenação lá definitiva, não pode mais fazer a pessoa cumprir a pena. Demorou demais para começar a execução. Perfeito. E a grande questão sempre foi: quando começa a contar esse tempo? Qual é o marco zero? Use inciso I, dizia que era o trânsito em julgado para acusação. Só que aí, bom, complicava, né? Complicava muito. Porque pensa bem, se a defesa ainda está recorrendo, o Estado não pode prender, não pode começar a executar a pena. O princípio da presunção de inocência impede, mas, pela regra antiga, o prazo da prescrição já estava correndo contra o Estado, mesmo ele de mãos atadas. Nossa. Exatamente, era um paradoxo. O cronômetro da prescrição corria, mas o Estado não podia fazer nada. Era como se, bom, o direito de punir estivesse escorrendo pelos dedos sem que o Estado pudesse agir. Algo precisava ser ajustado aí, né? Totalmente. E como é que o judiciário, principalmente o STF, resolveu esse nó? Então aí entra o tema 788 do Supremo. O STF olhou para essa situação e disse: olha, isso não está alinhado com a Constituição, especialmente com a presunção de inocência. Faz sentido. E a solução foi reinterpretar aquele artigo 112. O STF falou que o prazo da prescrição executória só pode começar a correr quando a sentença for definitiva para todo mundo, ou seja, para a acusação e para a defesa. Ah, entendi. Então, o prazo só começa quando o Estado realmente pode começar a executar a pena. Alinha o início do prazo com a possibilidade de agir. Exatamente. A lógica é essa. Só posso perder o prazo para fazer algo a partir do momento em que eu efetivamente posso fazer esse algo. Antes disso, não faria sentido. Perfeito, mas essa nova interpretação passou a valer para tudo que é caso? Tipo, retroagiu para casos antigos ou teve alguma regra de transição? Ótima pergunta. E é aí que entra a tal da modulação dos efeitos, que sempre gera bastante discussão, né? O STF decidiu não aplicar essa nova regra para todos os casos passados, para não criar muita insegurança jurídica. Ah, modulação, sei. Eles criaram uma Corte. Definiram que esse novo entendimento do tema 788, que o prazo só começa com o trânsito em julgado para ambos, só vale se o trânsito em julgado para acusação aconteceu depois de 12 de novembro de 2020. Nossa, bem específico, 12 de novembro de 2020. Então, se o trânsito para acusação foi antes dessa data, aí continua valendo a regra antiga, aquela do artigo 112, literal, contar a partir do trânsito só para acusação, mesmo que a defesa ainda estivesse recorrendo. Caramba! Então, na prática, a gente ficou com dois sistemas convivendo, dependendo dessa data. É quase um divisor de águas temporal mesmo? Exato. E essa data provavelmente tem a ver com a publicação da ata de julgamento do próprio tema 788. E isso nos leva direto para o caso do STJ, o RHC que a gente mencionou no início. O RHC 2028-6099, DF, conta pra gente o que aconteceu lá. Nesse caso, a situação era justamente essa. O trânsito em julgado para acusação tinha acontecido antes de 12 de novembro de 2020, bem antes, na verdade. Então, caiu na regra antiga pela modulação. Exatamente. A defesa argumentava que, contando daquele marco antigo, trânsito para acusação, a pena já estaria prescrita. Eles queriam a aplicação da regra antiga que, nesse caso específico, os beneficiava. E o STJ, o que decidiu? O STJ aplicou a modulação do STF à risca. De forma bem objetiva, disse, olha, o trânsito para acusação foi antes da data de corte definida pelo Supremo. Foi. Então, aplica-se a regra vigente na época, a regra antiga. Mesmo que talvez o raciocínio do tema 788 já estivesse sendo, digamos, ventilado antes. Exato. O critério foi a data fixada pelo STF na modulação. Então, o STJ confirmou que a prescrição começou a contar lá atrás, do trânsito para acusação, resultando na prescrição da pena naquele caso concreto.
Entendi. Então, resumindo a história toda, o ponto crucial para saber quando começa a contar a prescrição executória hoje é olhar a data do trânsito em julgado para acusação. Isso. Se foi antes de 12 de novembro de 2020, vale a regra antiga. Conta a partir dali. E se for depois dessa data? Aí sim aplica-se o tema 788 do STF. A contagem só começa quando a decisão for final para ambas as partes, acusação e defesa. Temos esses dois regimes coexistindo mesmo. Que coisa, né? Dois regimes para a mesma situação dependendo apenas de uma data. Pois é, e isso traz uma reflexão final interessante, né? Sobre o papel da modulação de efeitos. Ela tenta ser uma ferramenta para equilibrar as coisas. Equilibrar o que exatamente? De um lado, a segurança jurídica. Tenta não mexer demais em situações que já estavam consolidadas sob a regra antiga, sabe? Para não gerar um caos de revisão de casos. Certo, evitar o caos. Mas, do outro lado, tem a necessidade de fazer o direito evoluir, de incorporar interpretações que protejam mais os direitos fundamentais, como a presunção de inocência, que foi o motor do tema 788. É uma balança delicada, muito delicada. E levanta aquela questão, né? Como o sistema jurídico lida com essas mudanças de entendimento? Como garantir justiça e previsibilidade quando a interpretação da lei muda? Ainda mais numa área tão sensível quanto o direito penal, que mexe com a liberdade das pessoas. É um desafio constante achar esse equilíbrio. Sem dúvida. Uma questão para a gente continuar acompanhando e refletindo.